crescendo muito aqui nesse canal. Olha quem voltou, Dona Regiane, meu Deus. Regiane, seja bem-vinda de volta à minha vida. Bom, da minha vida você nunca saiu, né? Você saiu da produção de conteúdo, você me abandonou. Deixa eu registrar minha reclamação, mas ao mesmo tempo eu não posso reclamar, porque foi em função de uma nova criatura que veio ao mundo, entende? Mas só para você saber o meu descontentamento e ao mesmo tempo a minha felicidade, uma série de sentimentos, enfim. Seja bem-vinda aqui de volta a esse canal. Obrigada! Ai, finalmente, porque eu sei, você ficava me chamando. Quando podemos voltar? Quando podemos voltar? Mas agora tá tudo equilibrado aqui, está fluindo, está dando certo. O Lia está dormindo neste momento, o Arthur está em casa já tarde. Então, agora achamos um dia que encaixou aqui nossos horários. E como a gente sempre dizia, é até que Cristo venha. Então, tem tempo aí para Cristo voltar ainda. Eu acho que tem que ser nessa vibe aqui de até Jesus voltar. Eu tô feliz que você voltou. Tô só compartilhando aqui no Instagram que nós estamos ao vivo. Tá. Tô feliz por quê? Porque essa série não é a mesma coisa sem você, né, Rede? A gente planejou essa série juntas. A gente começou essa série juntas. Já pensei várias vezes assim, puxa, já que a Rede está de licença maternidade, eu podia chamar outra pessoa para vir caminhar um tempo comigo até ela voltar, mas eu pensei, não dá, essa série não cabe mais ninguém, não tem como, entende? Então, assim, fiz um ou outro encontro sozinha, mas não é a mesma coisa, entendeu? Enfim, seja bem-vinda de volta, estou muito feliz. Se você está chegando agora, nós estamos no 23º encontro da série Verdadeira Feminilidade, que eu e a Regi estamos fazendo já tem mais de um ano, né, Regi? Eu não me lembro. Bem mais. Né? Eu não Bem mais. Quando a gente começou, mas tem muito tempo que a gente começou e parou e voltou. O livro que a gente está estudando é esse aqui, ó, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, da Mary Cassian e da Nancy DeMoss. Então, esse livro aqui é resultado de uma série de conferências que elas fizeram tratando de feminilidade com mulheres, e elas fizeram esse livro que se divide em um estudo semanal por dia. E a gente faz, às vezes, 2, 3 lives de um dia só. Então, nós estamos na semana 4, dia 5 do livro, mas é o 23º encontro dessa série. Por quê? Porque a ideia é a gente pegar as ideias bases do livro e transformar num conteúdo atual, num conteúdo... Esse é o momento em que vocês me veem falando de atualidades, coisa que vocês não me veem falando em outro lugar nenhum, porque meu foco nos outros lugares é estudo bíblico e teológico. Aqui nessa série eu falo, e a Regi, sobre atualidades. Então, se você quer pensar cristianismo feminino, será que eu posso falar isso sem parecer uma feminista maluca? Não, se você quer parecer uma cristã querida, que pensa as coisas de Deus no seu dia a dia, na prática das coisas, agora você tem um encontro marcado com a gente a cada 15 dias, ou seja, encontros quinzenais, às quartas-feiras, às 15 horas. Hoje nós estamos fazendo o encontro às 14, excepcionalmente, mas daqui 15 dias a gente vai se encontrar às 15 horas aqui nesse mesmo canal. Isso quer dizer 22, certo? Então, de 15 em 15 dias, eu e Regi estaremos aqui com você às 15 horas, tratando sobre verdadeira feminilidade. Daquele nosso jeitinho, né, Regi? Aquele nosso jeitinho, assim, não muito delicado sempre, né? Bem não fofinho. Muito... nós não somos, assim, talvez a fofura da sociedade, mas a gente está aqui para te amar e para te ensinar a respeito de Deus, certo? Certo. Bora, Vivi. Na verdade, Então, você que comanda tudo, né? Eu só sou uma coadjuvante, que estou aqui, dou pitacos momentâneos e estratégicos. Ô, Regi, você é fundamental. Sem você não existe esse programa, esse canal. Não existe. Bom, vamos ir lá então.
Eu não me lembro o que eu falei no último encontro, mas eu já tinha começado esse dia 5 aqui. Eu não me lembro o que eu disse na aula 22, mas falarei tudo de novo se for preciso, porque se eu repetir é porque você tem que ouvir, porque a minha boca é boca de Deus. Então, olha, o profeta, eu tô muito alucinada hoje, gente. Dia da Mulher, eu tô agitada demais essa semana que eu tô fazendo Tá muita até coisa. de rosa. Meu amor, olha aqui. Olha aqui. Eu vi. Já saiu, mas até o batom era rosa, meu amor. Eu estou toda na cor da feminilidade, que está achando que aqui nós evoluímos. Se você pegar a live, a primeira, episódio 1, e comparar com o episódio 23, você vai ver a diferença que existe dessa mulher. Muitas diferenças. O cabelo cresceu. A voz pode continuar a mesma, mas esses cabelos não são tônico mais... de alho, né? Tônico de alho. É verdade, você lembra. Eu lembro. Verdade, muito tônico nessa cabeça. Bom, então vamos lá, meninas. Eu quero orar para eu poder me acalmar, que eu tô agitadíssima e isso vai fazer com que eu me atropele. Então, vamos orar para o Espírito Santo calmar nós. Ai. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai, como todos os dias das nossas vidas, clamando pela tua graça, pela tua misericórdia, agradecendo pelo privilégio que nós temos de contemplar a tua glória. Com os nossos olhos espirituais abertos, nós podemos te ver, Senhor, e buscarmos sermos mais parecidas contigo. Obrigada, Senhor, pelo retorno da Regia aqui no meio de nós. O Senhor sabe o quanto nós amamos essa mulher e o quanto é importante a presença dela aqui conosco. Obrigada, Pai, por preservar a saúde dela, por cuidar da casa dela, da família, do marido, dos filhos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos mantido até aqui, tem nos permanecido servos fiéis. Há quanto tempo, Senhor? Olha, olhar para trás, desde o início dessa série, a contemplar a Tua Majestade nos permanecendo, nos conduzindo nos Teus caminhos, nas Tuas veredas até aqui. Muito obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor trouxe ainda mais irmãs para caminhar conosco. Mulheres novas, as antigas que continuam aqui, isso é um milagre extraordinário. Obrigada, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Obrigada, Jesus Cristo, porque sem o teu sacrifício, o que seria de nós? Estaríamos no mundo como tantas outras estão, degladiando contra ti e, consequentemente, degladiando umas contra as outras, contra os seus maridos, contra os homens que poderiam estar governando para elas e por elas, amando-as e conduzindo-as nos bons caminhos da fé e da paz. Obrigada, Pai, por estar nos talhando e nos moldando a imagem de Cristo. Nós te amamos, Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos, para que o Senhor nos ouça e saiba que nós somos gratos, não só por tudo que tu tens feito em nós, mas por quem tu és nas nossas vidas. Nós te amamos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Bom, o dia 5 da semana 4 começa trazendo para nós o pensamento do nós contra eles. Né? Ela vai dizer, olha, lá no jardim, quando Adão culpou Deus pela mulher que tinha dado a ele estava insinuando que Deus errou ao criar a mulher para ser esposa dele e que seria melhor viver sozinho e não na companhia dela. E aí você sabe que eu fiquei pensando nas brigas domésticas comuns do dia a dia, né? Que muitas vezes é isso aí o que a gente faz. Às vezes sem querer, às vezes de propósito, né? Como vingança, né? Como uma forma de maldizer o outro. A gente diz, pai, por que o senhor me deu esse marido? O senhor não podia ter me dado um melhor? Puxa vida, esse homem não se comporta do jeito que eu gostaria. O senhor não podia me dar um homem melhor? Que fosse mais crente, que fosse à igreja comigo? Mas ao mesmo tempo em que fomos nós que escolhemos esses homens, a gente escolheu. Ninguém botou uma arma na nossa cabeça e falou, casa. Ninguém nos obrigou a fazer sexo com esses homens. E nós decidimos fazer. Ao mesmo tempo em que foi total decisão nossa,
A soberania de Deus governa nossas vidas. Então, se eu estou casada com o homem que eu estou casada, foi porque assim Deus determinou que fosse. E em todas as dificuldades, é Deus que vai prover para nós a pele do cordeiro para cobrir a nossa vergonha. Porque Deus não mudou de Adão e Eva até hoje. Quando a gente se esconde dele porque sente vergonha de quem a gente é, ele continua nos dando o sacrifício de Jesus para nos cobrir. E isso é lindo demais. E a gente precisa entender isso para a gente não viver essa guerra de nós contra eles. E, Regi, eu imagino que você, talvez mais do que eu, porque você trata muito do feminismo no seu canal, né? Você, talvez mais do que eu, veja muito essa guerra. Você consegue perceber esse discurso nas irmãs cristãs? Sem querer, acabam falando mal do outro, acabam se corrompendo com esse sentimento? Eu lembro que quando eu era criança já tinha um casal de... Eram os pais de um amigo do meu primo. E esses pais eram crentes, iam pra igreja, enfim. E eles brigavam muito, assim, de discutir, né? E aí tem uma frase que o pai falou o esposo falou pra esposa que nos marcou muito. Que ele falou um dia no meio da discussão: se eu fosse Jesus, eu não tinha te escolhido. Mas ele, sendo humano, né, não tem a soberania de Deus, não tem o amor de Deus, escolheu ela, como que Jesus não teria escolhido. Mas o que eu vejo hoje, talvez até eu já tenha um público mais filtrado, o que eu percebo é que aquelas mulheres que ainda têm essa mentalidade é mais numa luta para se libertar disso, uma percepção de que precisam sair desse lugar em que querem ser as que mandam, não querem se deixar dominar ou se deixar que o marido exerça autoridade, e ao mesmo ponto sofrem com a consequência, tanto delas que foram ensinadas a serem assim e precisam mudar, com um marido que não sabe exercer sua autoridade e ou é um frouxo, ou tem problemas, por exemplo, com pornografia, ou ele não exerce autoridade de uma forma errada, de querer dominar a mulher. Então, assim, o que a gente vê de relacionamentos basicamente retorna para Gênesis 3, quando houve a queda e o homem culpou a mulher, e a mulher também quis dar a culpa para a serpente. Então, assim, eu já vejo mais esse sentimento, ao menos com o meu público hoje, de que estão querendo se libertar dessa situação de dominar, de estar acima, de mandar. Por outro lado, como os homens são geralmente fracos ou não aprenderam a ser homens verdadeiramente, de colocar sua autoridade de uma forma cristocêntrica, elas acabam tendo que assumir muita responsabilidade, e aí isso eu encontro muito mesmo, que são mulheres sobrecarregadas, com muitas atribuições, agarrando muitas coisas, tanto porque aprenderam a fazer isso, quanto porque se não o fizerem, ninguém fará. E aí a gente pode até abordar aquela questão de que hoje as mulheres se sentem tão sobrecarregadas, e ao mesmo tempo ela não quer abrir mão de nenhuma responsabilidade que ela tenha, para que ela não perca um certo poder que ela exerce dentro do lar, aquele domínio, aquela sensação que nós mulheres temos de estar controlando toda a nossa casa, a nossa vida, a vida do marido, dos filhos e do nosso trabalho e de tudo. Então a gente quer muito ter essa sensação de que está dominando tudo. Então estamos sobrecarregadas e temos dificuldades de compreender a beleza que é se deixar ser submissa, se deixar ser auxiliadora, e não a precursora de todas as coisas. É muito... Cara, isso que você está falando é muito sério, porque é 99% de nós. 99% das mulheres é isso aí. A gente reconhece, mas a gente não sabe como sair. A gente reconhece o pecado no meio de nós, mas a gente não sabe como sair. E a resposta para sair disso é tão simples quanto o Evangelho de Jesus. Porque
Qual que é a distorção que a gente faz? A gente, ao invés de entender de uma vez por todas que é o nosso relacionamento com Deus que vai moldar o nosso casamento, a gente fica querendo moldar o nosso casamento em detrimento do nosso relacionamento com Deus. Então, eu gasto tanta energia querendo salvar o meu casamento, tanta energia querendo mudar o meu marido, tanta energia querendo consertar as coisas dentro da minha casa, que eu não falo mais com Deus, até porque eu nem sei mais o que dizer para ele, eu já pedi tanto e ele não respondeu, que eu não vou pedir mais. Não é assim? Eu não sei o que fazer porque Deus não me ama, Deus não me ouve. Por que Deus me deu esse homem? Por quê? E toda vez que uma mulher assim me procura, eu dou a ela o texto que mudou a minha vida. 1 Pedro 3. As mulheres ganham seus maridos. Abre lá então, Reis. 1 Pedro 3. Hoje eu vim com a Bíblia, porque a Vivi, não dá para fazer nada com a Vivi sem a Bíblia. Tá vendo, minhas meninas da minha comunidade? Vocês estão vendo? Até a E não pode ser Bíblia de aplicativo, tem que ser Bíblia física para folhear. Aprendam, quem não aprendeu ainda, aprendam, senão vocês vão levar um monte de esporro da Vivi. Eu amo que vocês me conhecem. Gente, eu fiquei vermelha, eu acho. Eu tô com vergonha. Eu amo. Eu amo. Lê, Regi, 1 Pedro 3, do 1 até 6. 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que... A fim de que... Exclamação. Se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando... Volta aí, ó. Se ele não obedece à palavra, então ele tem que ser ganho pelo quê, Regi? Sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Nossa, esse versículo é tão difícil da gente cumprir, porque assim você pensa, não, aí eu questiono, será que antes da queda, Deus já tinha nos feito tagarelas, com essa ideia de que se a gente não falar e não ficar falando, ele não vai fazer, porque a nossa intenção é quase aquele versículo de quem buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Porque nós queremos fazer. Como que eu vou ficar quieta? Como que eu ler mais a Bíblia, eu ter uma vida mais devocional com Deus, eu ser uma esposa mais dedicada? Como que isso vai fazer meu marido compreender que ele precisa mudar nisso aqui que eu não gosto? Eu não estou dizendo para ele todos os dias que eu não gosto daquilo. Como que ele vai mudar a mente dele? Porque o que ele vai... Essa a gente pensa, né? O que ele vai fazer? Ele vai pensar, nossa, ela é uma esposa tão dedicada, está fazendo as coisas tão bem, não reclama de nada, deve estar tudo bem nessa casa. É isso que a gente coloca na cabeça. E a Bíblia não diz isso para nós. E a gente não quer dar a chance da Bíblia, porque assim, a gente pode ficar meses tentando do nosso jeito, não muda. Por que a gente não pode dar uma chancezinha para a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada? Quer falar ou eu sigo lendo? Vou te fazer uma pergunta. Você falou, nós somos tagarelas, Deus nos fez tagarelas. Tenho pensado muito a respeito das coisas que Deus fez a nosso respeito, que a gente tem rejeitado porque a gente não sabe usar de forma adequada. Por que Deus nos fez tagarelas? Você que é uma mulher que é adepta do homeschooling. Para ensinar. Porque é nossa responsabilidade educar os filhos. Se a gente não for tagarela, os filhos não aprendem, porque os filhos aprendem pela
repetição, repetição, repetição. E eu preciso falar 10 vezes a mesma coisa. Só que a gente hoje está sendo ensinada que repetir 10 vezes a mesma coisa é chato, é incômodo, é porque o outro não está prestando atenção no que a gente está falando. Não, amores. O ser humano aprende pela repetição. Quanto mais você faz a mesma coisa, mais aperfeiçoado você fica naquilo, menos tempo você leva para fazer. Então, é a repetição que nos ensina. Deus nos fez tagarelas porque ele tinha um objetivo com isso, que é nós educarmos, nós ensinarmos, nós instruirmos as nossas 10 crianças dentro de casa, porque a criança era comunitária. Então, se estava uma lavando a roupa, a outra estava cuidando das crianças. E não era 2, 3, era 25. E se essa mulher fosse igual os homens, que só abrem a boca quando o bicho já está pegando, quando está pegando fogo, imagina essas crianças que ia virar. E por que o homem fala pouco? Já pararam para pensar? Por que o homem fala pouco? Porque se o homem fosse tagarela como nós, ele não conseguia pescar. Ele não conseguia caçar. Quando você vai pescar, você pode ficar conversando dentro do barco? Não, você tem que ficar quieto, porque senão o peixe escuta o seu barulho e vai embora. Então, veja. E existe uma diferença de autoridade entre homem e mulher. Deus deu ao homem uma autoridade em que a criança escuta e ela obedece, porque a voz do homem é grave, a entonação dele é diferente, o corpo dele é muito maior, então a autoridade dele se impõe no porte físico. A mulher não. E isso não é uma coisa ruim, veja. Porque se a mulher tivesse essa mesma autoridade, quem ia ser o refúgio da criança? O homem é a fortaleza, a mulher é o refúgio. Atributos que Deus diz que ele tem, né? Deus diz, eu sou o refúgio e eu sou a fortaleza de vocês. E esses atributos se manifestam no homem sendo a fortaleza da família, aquele que mantém as coisas de pé, e a mulher sendo o refúgio, aquela que constrói a edificação para o homem manter fortalecido. Então, a gente não pode olhar para as nossas características, para as nossas qualidades e achar que elas são ruins porque a gente não está sabendo usar. É a gente que, por causa do pecado, transforma as nossas qualidades em defeitos. Estava estudando essa semana sobre o perfeccionismo com as meninas. O perfeccionismo, a princípio, é uma excelente qualidade, porque Deus nos manda buscar ser perfeitos como Ele é. Sede perfeitos como teu Pai que estás no céu é. O problema é que, conforme George Verwer, que é o autor do livro... eu mandei o livro de presente para uma pessoa. O livro já foi embora, eu não estou com ele na mão, mas chama Confissões de um Perfeccionista Tóxico e o Antídoto de Deus, da editora Betânia. E o autor é o George Verwer. Ele vai dizer assim, ele vai chamar de fator tóxico o pecado. Por quê? Porque eu tenho uma excelente qualidade, que é o perfeccionismo, que me ajuda a buscar excelência em tudo. Eu quero ser excelente professora, excelente mãe, excelente dentista, excelente filha de Deus, excelente serva do Senhor. Só que entra o fator tóxico, que é o pecado. Então, ao invés de eu querer ser excelente para a glória de Deus, eu começo a ser excelente querendo vanglória. Então, eu quero ser uma excelente empresária porque eu quero receber elogio do meu marido, porque eu quero ganhar dinheiro, esfregar na cara dele que eu sou independente. Não é? Então, eu transformo uma coisa excelente que Deus criou e viu que era muito bom, Gênesis 1:31, e eu coloco o fator tóxico, que destrói tudo. Que destrói tudo. Então, sermos tagarelas é muito bom. A gente é que faz com que isso seja ruim, porque a gente deixou de exercer essa característica com qualidade. Então, continua aí, Regi. As mulheres têm que obedecer a palavra para que o marido seja ganho sem palavras, mas pelo procedimento dela, observando a conduta honesta e a conduta respeitosa. Verso 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas.
E aí tem umas treta aqui, né? Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Teve um dia aí que eu vi na caixinha de uma pessoa próxima a mim, que uma mulher falou que o marido havia dito que ela tinha que chamá-lo de Senhor. Deve ser por causa da Sara que chamou Abraão de Senhor. Aí você imagina Abraão dizendo para ela: você deve me chamar de Senhor. Me chame de Senhor, senão nem te respondo mais. Na verdade, a palavra marido tá travando a minha internet aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Não sei se é a tua ou a minha, que a minha também anda ruim. É a minha. A minha tá reclamando do sinal aqui. Deixa eu desligar o meu... Não, é a minha. Deixa eu desligar a internet do meu celular, que daí talvez melhore aqui. Bom, então... A palavra usada para no tempo bíblico era a mesma palavra usada para senhor, no sentido de senhorio. É a mesma palavra. Por isso que está dizendo que Sara chamava o marido dela de senhor, porque ele era o marido dela e ele era considerado o governo dela, né? O problema é que senhor, ao longo do tempo, ao longo da história, começou a ser usado para senhor de escravos, né? No sentido escravagista da coisa toda. Então, a gente deturpou o uso dessa palavra e tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer esse entendimento inadequado das escrituras. Do mesmo jeito, o que Pedro está dizendo não é que a gente não pode se adornar. Não é que eu não posso usar uma belíssima maquiagem e um esmalte rosa para fazer com que vocês me achem mais delicada e venham desprevenidas para tomar as minhas lapadas. Não é isso. Né? O que Pedro está dizendo é: a beleza de vocês não está nisso. Veja, Sara era uma mulher milionária nos tempos de hoje. Abraão era um homem trilhardado, muito poderoso. Você acha que ela que tinha dezenas de servos e servas, ela não usava lá as peças de ouro dela, aqueles brincos no nariz enormes que se usava naquela cultura, pulseiras até o cotovelo, joias na testa e no pescoço? É óbvio que usava. O que Pedro está dizendo é: a beleza de vocês não pode ser pautada em cirurgia plástica. A beleza de vocês não pode ser pautada em usar Lobotan, em usar Gucci. A beleza de vocês não pode estar pautada numa bichectomia. Não pode estar pautada na vaidade de vocês. É isso o que Pedro está dizendo. Não permitam que a vaidade de vocês corrompa em vocês o entendimento de beleza segundo Deus. Então, é isso aqui que o texto está dizendo. Por quê? Porque não adianta nada você ser super sexy para o seu marido se na hora de servir ele à mesa você é imprestável. Não adianta servir a cama e não servir a mesa. Não adianta você ser uma excelente amante e ser uma péssima amiga, uma péssima companheira, uma pessoa em quem ele não pode confiar. Ela vai dizer aqui no livro, na página 110, uma advertência. Ela vai descrever uma advertência que um dia ela recebeu de uma amiga e que eu gostaria de dar para vocês, porque isso me fez pensar das vezes em que aqui e ali eu critiquei meu marido na frente das pessoas. Ela vai dizer assim: olha, certa vez uma amiga me advertiu
Mary, se você insulta seu marido, insulta a si mesma. Se você o prejudica, prejudica a si mesma. Se você o beneficia, então também beneficia a si mesma. Tudo que você fizer ao seu marido, você faz a si mesma. Então, se você está tratando o seu marido, e muitas fazem isso, espero que nenhuma das que estão me ouvindo, mas eu já ouvi testemunhos de mulheres que foram num congresso para mulheres e ouviram uma preletora ensinando a chantagear o marido para conseguir uma cozinha nova a partir do sexo. Então, se você trata o seu marido como um... Já sei como conseguir minha máquina de lavar louças. Minha filha, fecha as pernas que seu marido abre a carteira. É isso que se ouve, não é? Que horror. Mas veja bem, sabe quem abre as pernas quando a carteira abre também? A prostituta. A mulher barata da vida. Que em si mesma não tem valor nenhum porque não conhece o seu próprio valor. Se você trata o seu marido como dono da carteira, você está dando ele o direito de tratar como de abertas. E aí você quer que ele te como? Como uma princesa? Não, não. Porque você não sabe o que você tem. Ou melhor, sabe e é muito barato. Como Judas também sabia. O preço tinha, na perspectiva dele, 30 moedinhas de prata. Se vocês lerem o livro de Oséias, vocês vão ver que Oséias compra a mulher, como é o nome dela mesmo? Eu amo Oséias. Como é que eu posso ter esquecido o nome dela? Gomer. Vocês são crente ruim também, hein? Não lembrar o nome dela? Amém. Veja, Oséias compra Gomer pelo dobro do preço que Judas comprou Jesus. Então, se você diz para o outro que você tem um preço, você se vende a ele. Agora, quando Jesus paga um preço por você, esse valor você não consegue mensurar. Então, você está dizendo para o seu marido que você vale uma máquina de lavar louça? E Jesus está dizendo que você vale a morte dele. Aí você escolhe qual valor você quer ter. Quanto você quer custar? O sangue de Deus? Logo também a sua vida? Ou uma máquina de lavar? Logo também a morte? Porque é quanto você vale. Enquanto você estiver disposto a se vender por um preço corruptível, sempre você vai achar alguém que vai pagar. E vão os dois para o inferno juntinho. De mão dada, abraçado, se beijando. Há também o outro lado nessa questão, que é o não fazer nunca, esperando sempre... Não, primeiro precisa fazer alguma coisa para mim, primeiro precisa isso, primeiro aquilo, e sem compreender que a área sexual também é uma parte importante e independente. Às vezes eu falo isso. Se as mulheres fossem mais atentas a essa área, elas teriam muito menos problemas dentro de casa do que tem. Não, aí não no sentido que você colocou agora, de se vender, de usar como uma moeda de barganha, não nesse sentido. Mas da mesma forma que todos os dias a gente precisa lavar a louça, precisa manter a casa, precisa organizar as coisas, lavar a roupa, fazer a comida, isso também faz parte da vivência do casal. Então, você pode ter todas as coisas, mas se você nunca faz a comida dentro de casa, nunca tem nada para comer, isso se torna um problema que vai gerar outros problemas, outros conflitos dentro de casa. Isso começa a irritar
A fome, por exemplo, ela te deixa irritado. Então é muito mais fácil você brigar por qualquer coisa idiota. Ou às vezes por algo relevante que poderia ter sido conversado adequadamente primeiro, mas vira uma briga, por quê? Porque tá todo mundo com fome e não tem comida nessa casa porque ninguém se organiza com a comida. Da mesma forma é a área sexual, não como moeda de barganha. Ninguém faz almoço para barganhar com o marido que o marido te dê alguma coisa. Mas você faz almoço, aí você se dedica fazendo almoço. Você quer manter um bom relacionamento para que vocês cheguem a um consenso sobre determinada coisa, você vai fazer a comida bem caprichada, vai deixar aqui, por exemplo, na minha casa, eu tenho problema com sujeira e meu marido tem problema com organização, no sentido que eu não gosto de ver sujeira e ele não gosta de ver as coisas organizadas. E já não é que eu gosto de ver desorganizado, mas o meu problema maior é a sujeira, então é onde eu sempre fico mais de olho, e ele fica na desorganização. E aí a gente precisa chegar num consenso, que se nós começarmos a brigar e querer que o outro faça aquilo que nós não estamos fazendo, isso vira uma briga. Então, existe sempre o ponto de equilíbrio. A importância desse equilíbrio ela está no descobrimento das nossas funções, né? Ela está no descobrimento de quem nós somos um para o outro. E aí, as autoras do livro começam a falar de uma coisa que eu acho que é o momento da gente inserir aqui, que é a questão da autoidentidade e da interdependência. Eu gostei muito que ela use esse termo de interdependência, porque nós somos sempre encorajadas a sermos independentes ou acabamos numa codependência. Mas ela encontra um lugar no meio, que é a interdependência. E isso é muito importante porque, primeiro, nós somos auto-identitários. Eu sou uma pessoa separada do meu marido. Embora eu seja uma com ele, eu sou uma pessoa separada dele. Então, eu não posso confundir isso. Eu não posso achar que ele tem que ser igual a mim, como eu não posso ficar querendo ser igual a ele, porque isso vai tirar de mim a minha personalidade, as minhas características, aquilo que eu sou. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma identidade separada, diferente dele, eu sou interdependente dele. Isso quer dizer que eu preciso dele para ter um nós. Para ter um nós, eu preciso dele. Né? Para eu ter comunhão à mesa, eu preciso dele. Para eu ter satisfação emocional, eu preciso dele. E veja, aquela que Deus que Deus decidiu não suprir. Porque Adão podia ter ficado com Deus para sempre lá no jardim, não precisava da mulher. Ele tinha Deus. Gente, Deus não é para nos preencher tudo? É para Deus nos preencher tudo. Mas ele decide deixar um pequeno espaço vazio para caber outra pessoa. E assim nos tornar seres relacionais. Nós somos relacionais. Nós somos interdependentes. Por que Deus não me dá todos os dons da igreja? Porque eu sou interdependente dos outros dons, que só podem ser manifestos através de outras pessoas. Então, naquilo que eu sou muito boa e você não é, você precisa de mim. Naquilo que você é muito boa e eu não sou, eu preciso de você. E isso é intencional. Deus fez assim porque ele decidiu fazer. Porque Deus era suficiente para Adão. Mas ele diz, olha, não quero ser suficiente para Adão. Eu quero que ele tenha companhia de acordo com a espécie dele mesmo. Eu quero que ele tenha alguém que o complemente. Eu quero que ele tenha alguém que faça companhia a ele, que durma abraçado com ele, que mostre para ele da minha graça também, da minha misericórdia também. Né? Então, ela vai trazer essa questão da interdependência, que não é codependência. Codependência é você achar que você só pode ser feliz por causa do outro. E isso é idolatria, né? A codependência é uma idolatria do outro. Interdependência é você saber que quando você voltar para casa, você vai encontrar alguém lá. E isso te conforta. Isso de alguma forma te consola. Sacia uma necessidade sua que Deus decidiu não saciar por ele mesmo. Ele decidiu incluir outra pessoa para saciar essa necessidade. Então, quando a gente entende isso,
né, que Deus criou homem e mulher para a interdependência, a guerra do nós contra eles acaba. Porque você consegue entender que é necessário que haja uma comunhão, né? E aí ela faz duas perguntas aqui para nós, que eu queria fazer para vocês também. 110. Como que a sociedade incentiva as mulheres a estabelecerem a sua independência do homem? Hein? Como se a gente não precisasse deles para nada. E assim, nós somos muito bons em muitas coisas mesmo. Mas não foi assim que Deus nos fez. Outra pergunta que ela faz. Como se comporta a mulher que tem uma percepção mais sólida de nós em seu casamento? Primeiro que isso, a gente só tem condição de ter essa percepção de nós quando a gente entende Cristo, né? Porque senão é sempre eu. É tudo sobre mim, não é? Quando eu não tenho Jesus. Então, quem é o nós na sua vida hoje? Marido, filhos, as pessoas que moram com você, seus pais, alguém que você divide apartamento. Quem é o nós? Agora, no casamento, a gente tem que tomar muito cuidado por causa dessa mentalidade do nós contra eles. E essa mentalidade, ela tá em coisas tão pequenas. Eu trouxe um copo d'água para ele e ele não é capaz de fazer o mesmo por mim. É nós contra eles. Eu fiz o almoço, mas ele sequer lavou a louça. É nós contra eles. Você consegue imaginar Jesus no céu, na eternidade, sentando à mesa conosco, servindo para nós um banquete, depois virando para você falando assim, escuta, a louça é sua. Ou pior, que eu escutei há pouquíssimo tempo de uma moça, escuta, você quer comer? A cozinha tá lá, eu vou fazer a minha comida, você faz a sua. Parecem jogadores de times contrários, para ver quem é que sobrevive por mais tempo dentro da... Sabe, não tem aqueles reality que colocam as pessoas abandonadas dentro da floresta, assim, e eles não se conhecem, são dois estranhos, eles precisam se auxiliar, e só assim eles chegam até o final, ou tentam. Parece que a grande maioria dos casamentos, pelo menos os que vêm até nós, que geralmente são os problemáticos, parece muito que foram pessoas largadas dentro de um reality, só que eles acreditam que só vai sobreviver um e que eles estão disputando para ver qual. Eu sempre falo que as pessoas se casam e aí tem lá nos votos, serão ambos uma só carne, e no outro dia começa a briga para saber a carne de quem que vai sobreviver. Não como um nós, mas como se eu sobreviver, automaticamente você precisa morrer, e vice-versa. Então, eu não quero morrer, eu não quero renunciar quem eu sou, os meus interesses, então, os teus que morram. Ou você renuncia a você mesmo para a gente ficar bem, porque só os meus interesses importam, ou a gente não vai andar juntos. Até eu estava lendo o livro do Curso do Discipulado, do Jonas Madureira, e porque o discipulado existe em dois sentidos, um em você ser discípulo e outro em você fazer discípulo. E no você ser discípulo de Cristo, que é uma condição essencial para você fazer discípulos de Cristo, para você ser discípulo, você precisa primeiro renunciar a você mesmo. É o que Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um princípio básico do próprio cristianismo, do seguir a Cristo, do ser cristão, do ser discípulo de Cristo. Para muito além do casamento. Não é o meu marido que tem um problema. É eu que não entendi o cristianismo. É eu que não estou obedecendo o evangelho. É eu que não estou obedecendo o negue-se a si mesmo. Porque quando eu nego a mim mesma, assumo minha cruz e levo a minha cruz, quando eu sou verdadeiramente um discípulo de Cristo, não interessa se meu marido
ele percebe as coisas, se ele não percebe, se ele faz, se ele não faz, se ele me trata bem, se ele me trata mal, e aí o tratar mal não é agressão, né? Vamos falar assim, problemas, picuinhas de relacionamentos. Não interessa como que ele é. Eu estou sendo discípulo de Cristo. E quando eu sou efetivamente um discípulo de Cristo, que negou a si mesmo, vive uma vida abnegada, que o cristão é o que come por último se sobra, o cristão é o que senta por último se tiver lugar, o cristão é o último. No churrasco, você vai no churrasco, você não pega o melhor pedaço primeiro, você pega o osso se sobrar o osso para você. Isso é ser cristão, independentemente de quem seja a outra pessoa do outro lado. Mas quando a outra pessoa do outro lado é o nosso marido, e pode ser os filhos também, mas aí a gente está falando aqui de relacionamento. Quando é o nosso marido, então se aplica o que Pedro falou, que ele será ganho sem palavras. É pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. E as nossas atitudes serão movidas por quem? Pelo Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Logo, quem convence é o Espírito Santo e não nós, porque nós podemos falar um dia inteiro, ele vai enjoar de ouvir a nossa voz. Eu mesma tenho pavor de ouvir a minha voz gravada, porque eu pareço uma taquara rachada no meu ouvido, eu pareço isso, eu penso, meu Deus, como é que meu marido me aguenta? Mas aí eu descobri que os homens ouvem 8 decibéis a menos que as mulheres. Pensei, faz sentido. Por isso que para ele minha voz não é tão irritante, ele não cansa de me ouvir, eu acho, né? Ele nunca falou. Por Para causa eles, disso. o agudo é insuportável. Meu marido, ele não suporta escutar aquela música antiga. Cyndi Lauper, não é isso? Ele ouve aquela música e ele faz assim, eu não suporto ouvir a voz dessa mulher. Por quê? Porque mesmo baixando os decibéis, ainda é muito agudo para ele. Então, Deus é tão misericordioso que ele nos deu um tom de voz que chama a atenção das nossas crianças, mas não chama tanta atenção assim dos nossos adultos, dos homens. Deus é muito maravilhoso, muito perfeito. E olha como a nossa fé no poder da palavra de Deus é ruim. O texto de 1 Pedro faz uma promessa para nós. O texto de 1 Pedro diz assim: se você se comportar, andar na linha com Deus, ser fiel a Ele em primeiro lugar, cumprir todos os mandamentos da lei do Senhor dentro da sua casa, no seu casamento, eu prometo que ele será ganho. É isso que o texto está dizendo. Toda vez que eu decido tirar o meu marido do centro da minha vida, naturalmente meu marido se achega mais perto de mim. 1 Pedro 3. Experimenta isso na sua casa. Porque às vezes você está tão carente, tão chata, porque você simplesmente idolatra o homem que você tem, que quando você tirar ele do centro, ele vai perceber que agora ele tem espaço e pode respirar. E é isso que Deus está falando. Escuta, me ama em primeiro lugar. Porque se você colocar qualquer outra coisa no meu lugar, no seu coração, seus relacionamentos vão falir. Tudo a seu respeito vai ser fator tóxico. Me coloca no centro da tua vida. Faz com que o teu primeiro pensamento de manhã seja sobre mim e o último também. Passa o dia falando comigo ao invés de mandando mensagem pro cara que você tá escravizando nas suas dependências emocionais. Sabe? Cria um contato no seu celular, um contato fake. Jesus. Começa a mandar mensagem para ele. Tem um caderno de oração para você escrever ao invés de ficar mandando mensagem para os outros, pedindo ajuda para as pessoas, quando a única pessoa que pode te ajudar em certas circunstâncias é o Senhor. Sabe, eu tava pensando nisso esses dias, sabe? Semana passada eu passei por uma dificuldade muito grande, minha e Deus, assim, eu e Deus. Não era pecado, não era... Eu e Deus. Deus estava tratando uns troços comigo muito pesados, muito mesmo. E eu até não dei aula semana passada na escola bíblica, porque eu recebi uma notícia profissional que me afetou. Eu já estava oscilando
Deus já estava Deus estava me arrebentando, me dando pancada de tudo que era lado. E eu recebi essa notícia profissional. E era tipo 6 horas da tarde. Eu ia ter que dar aula às 7. Eu simplesmente não consegui, porque eu não conseguia parar de chorar. E o meu primeiro pensamento é: eu preciso conversar com alguém. Para que eu vou mandar mensagem? E aí eu mandei mensagem para uma amiga. Fiquei falando com ela, mas aquela conversa me irritou, porque eu falei: ela não pode me ajudar. E eu falava, ela não entendia nem o que eu estava falando. Ela não conseguia compreender a profundidade da minha dor. E eu chorando aqui, sozinha no escritório. E Deus falando assim: você está falando com quem? Você está pedindo ajuda para quem? Por que sou eu que estou te gerando sofrimento e não é comigo que você está falando? Sou eu. Eu estou fazendo isso com você. Não adianta você falar com o Beltrano, com o Cicrano. Não adianta. É comigo o negócio. Cara, eu sei que eu desliguei a luz aqui, apaguei tudo. Fui pro meu colchãozinho. Eu tenho um colchãozinho aqui na frente que eu me ajoelho, é um colchãozinho que eu cochilo, inclusive. Ô, Regi, mas eu chorava, eu urrava de dor, assim, dor física, dor mental, uma dor. E eu chorei por mais de 1 hora, assim, gemendo, e eu levantava, e eu andava, eu não sabia o que fazer, eu tava me sentindo completamente perdida. Eu imagino que eu deva ter sentido na quinta-feira passada 1/10 da dor que Adão sentiu, quando se deu conta da separação que agora havia entre ele e Deus. E eu sofri muito, tanto que na sexta-feira eu não levantei da cama de tão cansada. Só que naquele dia eu falei com a pessoa certa. Na minha dor, em saber que eu podia ligar para qualquer pessoa desse mundo e ela não ia ter resposta para minhas perguntas, ela não ia ter consolo para o meu coração, ela não ia sequer entender o que eu estava passando. Jesus Cristo se aproximou. Eu disse para as meninas esses dias que na dor é quando Jesus chega tão perto que a gente consegue sentir a respiração dele no nosso ouvido. Como Deus soprou nas narinas de Adão. Naquele dia eu senti Jesus soprando no meu ouvido, sabe? E aí eu levantei no sábado. Fiquei sexta prostrada de exausta. Guerriei com Deus. Mas sábado eu estava com outra energia, com outra confiança. No sábado eu senti que eu subi um degrau. Sabe as escadinhas de Jacó? Eu subi um degrau ali. Porque no meu desespero, pela primeira vez, eu urrei de dor para a pessoa certa. Enquanto a gente depositar nas pessoas as expectativas que a gente só pode depositar nos ombros de Deus, a gente vai continuar sufocando e matando as pessoas ao nosso redor. Porque eu podia ter saído daqui e ido chorar no colo do meu marido. E eu ia perturbá-lo muito mais do que encontrar consolo nele. Porque tem horas na nossa vida que ninguém pode nos ajudar. Só o Senhor. E às vezes a dor vai ser tanta, que você vai clamar pela morte. E é nesse momento que a vida te alcança. Sabe que eu ia falar exatamente disto? Antes de você começar a falar sobre vir um problema e você está tão desesperado e chamar alguém, olhar nos seus contatos do WhatsApp quem que é a pessoa que você pode pedir socorro, e em vez de chamar a Jesus e pedir socorro para Jesus, eu ia falar exatamente disso quando você começou. Porque muitas vezes eu também já fiz isso, inclusive já chamei você em momentos assim de agonia, de desespero, meu Deus, e aí a Vivi, o que a Vivi fala, né? Lê a Bíblia e vai orar. Porque como nós somos teimosos em obedecer, teimosos em compreender, porque está tudo lá. O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Cristo é o nosso socorro bem presente na angústia.
É ele, está tudo na Bíblia e está tudo no nosso relacionamento, na fala com ele. Então, assim como, eu sei que a gente pode pensar, mas eu vou orar, como Jesus não vai falar comigo assim, de dizer, não, Regiane, você deve fazer tal coisa. Tá, mas e o nosso amigo? Quantas vezes o nosso amigo tem a solução? Na verdade, a gente só quer desabafar. A diferença é que o amigo ele pode até te dar algum certo direcionamento que você vai ficar pensando a respeito, sim, não é mal falar com o amigo. Mas quando a gente coloca aquele problema aos pés de Cristo, você sai dali esgotado, mas você sai aliviado. Você sabe que pronto. Não, você não sabe como vai resolver ainda, mas você sabe que vai ser resolvido. Você sabe que aquilo lá já não te pertence mais para você resolver. Ou que se sobrar para você, Deus vai te orientar, Ele vai abrir a porta correta, da forma correta, no momento correto. É tão simples, o evangelho é tão simples. Só que aí a gente, corrompido pelo pecado, a gente quer fazer por nós mesmos, achando que nós temos a solução melhor, que nós sabemos uma forma melhor, ou que só nós poderemos resolver e do nosso jeito, e fugimos daquilo que a Bíblia já nos instruiu há muito tempo. É complexo isso, porque nós temos muito mais questões na nossa vida que a gente não compreende do que a gente entende, né? Muito mais coisas que a gente não pode entender acontecem no nosso dia a dia do que coisas que a gente pode explicar. E eu tô lendo Elizabeth Elliot. Tô numa fase Elizabeth Elliot. Então, volta e meia eu pego os livros dela e leio o que eu ainda não li. Ela tem muito livro publicado. E eu li essa semana O Sofrimento Nunca é em Vão. E a Elizabeth, ela teve 3 casamentos. Nos 2 primeiros, ela ficou viúva. Da primeira vez, o marido dela foi fazer missão, foi evangelizar uma tribo indígena que confundiu ele com um canibal e o comeu, ele e mais 4 junto com ele. Depois de um pouquíssimo tempo, ela mesma foi evangelizar essa tribo e ficou 20 anos lá. E ela conta que ela teve contato com as pessoas que comeram o marido dela. E ela diz, a única coisa que eu fiz foi fazer a próxima coisa. A próxima tarefa. Eu só fiz a próxima coisa. Eu terminei de limpar, eu fui lavar. Eu terminei de lavar, eu fui varrer. Eu terminei de varrer, eu fui orar. Eu terminei de orar, eu fui ler a Bíblia. Eu terminei de ler a Bíblia, eu fui ensinar sobre ela. Eu só fui fazendo a próxima coisa. Porque eu não tinha uma explicação de Deus pelo que aconteceu. Eu não tinha uma resposta. E 90% da nossa vida não tem resposta. E aí ela se casou de novo. 20 anos depois. E o marido dela teve câncer. 2 tipos diferentes de câncer ele teve. Um intestinal e um bucal. E ela passou coisas terríveis com ele. Procedimento cirúrgico, tratamento quimioterápico. E ela sempre soube desde o início que o marido dela ia morrer. E o que ela fez? Deus, de novo? Mais uma vez? Eu ainda não aprendi o que eu tenho que aprender? E ela diz que a única coisa que Deus dizia para ela é: confia em mim. Confia em mim. Só isso, confia. Confia em mim, porque se eu estou tirando coisas, é porque você está depositando nelas coisas que deviam estar em mim e eu quero mais de você. É isso que Deus está falando para nós, eu quero mais de você. Você pode me dar mais, então me dê. E hoje ela é casada de novo, ela tem um terceiro marido. Eu, se fosse o homem, sabendo as histórias, ia ter medo de casar com ela. Fato. Fato. E aí, ela fala que uma vez ela encontrou com a esposa de um grande avivalista. E eu não vou lembrar quem era, mas era um desses famosos aí, tipo Jonathan Edwards, um cara grande desse. E ela ficou viúva, né? O cara morreu e ela casou de novo. Então, a Elizabeth foi perguntar para essa mulher assim, olha,
você consegue não fazer comparações entre o primeiro e o segundo marido? Ela falou assim, eu comparo. Eu faço comparações. A questão é que o meu primeiro marido amava muito a Deus. O meu segundo marido agora me ama. Então hoje eu sou mais feliz. Veja que muitas vezes a gente deturpa o que é muito bom e transforma em muito ruim. A primeira coisa, ou a gente ama demais o cara a ponto de idolatrá-lo, ou a gente também pode fazer de Deus um ídolo. Já pensou nisso? Você pode fazer de Deus um ídolo. Você pode fazer da religião um refúgio, para você não ter que lidar com seus problemas domésticos. Você pode fazer da sua espiritualidade, né? Porque quantas mulheres a gente não vê aí na igreja que são espirituais, que gostam de labachúria de canta. Aí você vai conviver um dia com ela dentro da vida dela e você vê que ela é uma miserável emocional, que o casamento tá falido, que o marido não tá nem aí para ela, que os filhos não a admiram e não a respeitam. Então a gente tem que tomar cuidado com os dois lugares. Eu estava estudando sobre discipulado, que no clube de leitura esse é o tema do mês, discipulado familiar, então eu faço uma pesquisa mais ampla. E eu estava estudando a respeito disso e eu estava lendo um livro sobre isso e pensando, meu Deus do céu, como que eu vou dar conta de ser tudo isso que Deus exige de mim? Não era o do Jonas, era um outro livro. E pensando. E aí tinha um capítulo, quando finalmente cheguei no capítulo, por onde começar, ou quem você vai escolher, né? Quem primeiro deve ser a sua escolha para discipular. E aí dizia lá, que em primeiro lugar é aqueles que estão sob sua autoridade, ou seja, se você é pai e mãe, são os seus filhos. Eu pensei, ufa, não estou tão longe. E aí lembrei também, essa é mais para descontrair, que esses dias na igreja teve uma ministração e aí ao final dizia que precisa fazer mais coisas para Deus, assumir mais compromissos com Deus e enfim. E minha tia pegou a Lia no colo e falou assim pra mim, e daí foi todo mundo pra frente, né? Você quer ir pra frente? Aí eu falei, eu não, Deus me livre, não tô dando nem conta das minhas atribuições, não quero pegar mais nenhuma. Porque muitas vezes é exatamente isso, ou a gente negligencia o fazer, porque pensa que não tem um cargo em algum lugar, porque não tem um lugar, não tem um nome, porque ninguém te chamou para fazer nada, ou a gente coloca isso tudo em primeiro lugar, e aí deixa a família. Então, se eu, supondo, eu vou assumir o cultinho das crianças na igreja, não vou fazer isso, mas eu vou assumir lá porque eu acho que Deus me chamou para ministrar sobre as crianças e discipular as crianças. Só que para fazer isso bem feito, eu tenho que abrir mão de dedicar mais tempo com os meus filhos e discipular os meus filhos e ensinar os meus filhos. Logo, eu estou pecando. É errado, eu estou fugindo do propósito, estou colocando minha vocação em outro lugar, porque as primeiras crianças que eu tenho que discipular são os meus filhos. Se eu não consigo fazer isso em nome de outra coisa, então a outra coisa está tomando um lugar que não deveria ser, ainda que a outra coisa seja relacionada com Deus, com a igreja, com o evangelho e com o ID de Cristo. Nós, resumindo que tudo que a Regi falou, a gente tem que parar de se preocupar com a vida dos outros, né? De ficar cuidando do rabo dos outros e cuidar do nosso. Digo no sentido de se meter, viu, gente? Eu tenho que ir lá para a igreja educar o filho dos outros, sendo que o meu em casa eu não estou educando. Eu tenho que ir lá pregar na igreja sobre casamento e o meu casamento deteriorando. Então, o que nós estamos fazendo? Achando que a gente tem que ir para a rua enquanto a nossa casa está caindo. Como que eu posso pregar sobre casamento se eu não tenho um casamento feliz? E veja, a felicidade matrimonial, ela não tem a ver com estar tudo bem o tempo todo, ela tem a ver com estarmos seguros do que estamos fazendo, dos sacrifícios que precisamos fazer, do amor que temos. E muitas vezes isso tem que ser independente do que a gente recebe do outro.
independente do amor que a gente tem dele, né? Muitas vezes o cara não vai saber nos amar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, né, Regi? Assim como Cristo não era amado e morreu mesmo sem ser amado por nós. Toma! Toma distraído. A gente quer se parecer com Jesus. Eu tô muito discipuladora. Tá muito, Regi, tá muito. Eu tô impressionada como tá mesmo. Você sabe que esses dias eu tava pensando em você e eu tava analisando, né? Eu gosto de olhar a linha do tempo das coisas. Eu acho importante. Eu lembro que quando eu conheci você, o seu foco era completamente diferente, né? Sua página era completamente diferente. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com você. Eu falei assim, Regi, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra dessa conversa que eu falei, olha, tem tanta página fazendo isso que você faz, acusando o problema, mostrando o que está errado. E a solução? Quando que a gente vai começar a mostrar? Você lembra que eu tive essa conversa com você? Sei lá quando é que foi, tem muito tempo. E eu falei assim, começa a apontar para Cristo. Mostra o problema, mas mostra a solução. Dá o caminho para as pessoas, dá a resposta para elas não ficarem perdidas. Né? Porque apontar o erro é muito fácil, gente. É muito fácil. É muito tranquilo você apontar o dedo para a cara das pessoas. Mas e ajudá-las a sair desse lugar? Quem está fazendo, né? É um erro de cosmovisão, de que a gente separa a cosmovisão cristã, separa a vivência cristã em etapas, em caixinhas, em blocos de coisas. Então, aqui eu falo uma coisa, não que todo mundo tem que ter um Instagram que fala de Jesus, especificamente. Então, sei lá, a pessoa é psicóloga, ela não precisa falar, ela é nutricionista. Ela não precisa falar de Jesus no final da comida, né? Vai falar sobre a comida, quantas calorias tem, que você precisa para emagrecer, e falar de Jesus no final, mas você precisa de Jesus. Não é isso. Mas é aplicar a sua cosmovisão em tudo aquilo que você vê. E qual a melhor forma de se aplicar uma cosmovisão se eu estou só denunciando um problema e não dou a solução? Então, o nosso trabalho enquanto cristãos é sempre apontar para Cristo. Não interessa quem acha bom, quem acha ruim, se a pessoa vai pensar, meu Deus, eu falo de Jesus. Não interessa, é isso mesmo, a gente só quer falar de Jesus. Glória a Deus pensarem nisso de nós. E esse erro de cosmovisão, muitas vezes a gente comete, não só nas redes sociais, quando você usa ela para produção de conteúdo, mas no nosso dia a dia. Tanto é que, como você falou, a irmãzinha lá da igreja que vai lá e é toda aqui, mas dentro de casa é outra coisa. Cadê a cosmovisão cristã dela? Cadê a vivência cristã dela dentro de casa, ou com os filhos, ou com o vizinho, né? Ou com a... Eu peco muito eu ia falar hospedaria, não é hospitalidade. Com hospitalidade, cadê? Cadê tudo isso? Que a gente não anda vivendo, que a gente não anda aplicando. Ninguém precisa vir para a internet falar de alguma coisa e falar de Jesus na internet. Se vier, amém, glória a Deus, é uma ferramenta também que temos. Mas muitas vezes a gente está deixando de dar a solução do problema no nosso dia a dia, no bolo que a gente leva para a vizinha, que a gente nunca levou. Eu tô estudando um livro de pedagogia e ele basicamente faz a pergunta de como aplicar a sua fé cristã em sala de aula. É um livro da... Deixa eu mostrar ele aqui, peraí. Ó, da coleção Fé, Ciência e Cultura. Pedagogia Cristã. Como praticar a fé em sala de aula. E ele vai dizer assim, sabe qual que é o nosso problema? A gente entende ensino e educação de maneira inadequada. Porque a gente acha que educar é só normativizar as coisas. É só regra ortográfica. É como você querer ensinar português só ensinando sintaxe, sem ensinar a aplicação prática, numa frase, num contexto, né? Sem ensinar que se você aplica a frase que você aprendeu a montar sintaticamente adequada num contexto em que ela não vai ser compreendida, é inútil você ter aprendido a sintaxe. Então, o que ele vai dizer? Basicamente, né, ele vai tratar disso no livro inteiro. Ele vai falar assim, olha, ensinar
a respeito de Jesus dentro de sala não é você fazer um catecismo, não é você terminar toda a aula com uma oração. É você fazer como uma composição de uma ficção. Você vai usar elementos cristãos, você vai usar normas, princípios, valores cristãos no seu comportamento, na fundamentação das suas atividades. Então, como que eu vou praticar a minha fé numa sala de aula secular, por exemplo? Numa escola pública? Como que eu vou praticar a minha fé? Eu nunca vou me atrasar, eu vou chegar sempre no horário porque eu tenho compromisso com aquelas pessoas, elas precisam entender isso. Eu vou elaborar atividades que gerem relacionamento interpessoal, porque para mim as pessoas importam e eu preciso ensinar para elas que não são cristãs que as pessoas importam, né? Eu vou aprender o nome delas para chamá-las pelo nome, porque Jesus Cristo me chama pelo nome, então o mínimo que eu posso fazer é aprender o nome dos meus alunos e me importar com eles, certo? Eu vou olhar no olho deles para mostrar para eles que eles são pessoas, eu vou elaborar atividades que talvez levem ele para a contemplação da natureza, né? Dependendo da idade da turma, você consegue fazer esse tipo de aplicabilidade. Eu tinha um professor de química que ensinava química pra gente no meio do pátio. Então, eu vou usar os meus valores cristãos para ser uma excelente cristã, ensinando o que eu preciso ensinar. Eu não preciso ler Bíblia. Eu preciso de uma cosmovisão adequada, que vai fazer com que o meu cristianismo não seja só na igreja, que o meu cristianismo não seja só com crente. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Quando você vai num atendimento, igual eu fui ontem aos Correios, postar um presente que eu mandei para uma pessoa, eu fui muito maltratada. A antiga Viviane, meu amor, a antiga Viviane ia dar um escândalo, ia falar assim, chama o teu gerente. Que eu não sou obrigada a ser tratada assim por você num serviço público que eu pago para ter. Sabe? A antiga Viviane. A nova Viviane, a nova nascida, que hoje pensa, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Não é o que Jesus faria, porque Jesus é Deus. É o que o Senhor quer que eu faça, nas minhas limitações. Eu simplesmente peguei meu pacote de volta, porque ela estava me devolvendo. Agradeci. Virei as costas e saí. Eu podia ter conversado, eu podia ter rido, eu podia ter tentado mais um pouco, mas eu não tinha isso para dar. Então, eu simplesmente não fui mal educada com ela. Como muita gente deve ser, porque nojenta do jeito que aquela mulher foi comigo, ela deve ser muito maltratada por muita gente também. Porque gente ruim só atrai maledicência para si. Mas eu falei, de mim não vai sair. E sempre foi assim? Não. Há pouco tempo eu fui numa outra agência dos Correios, porque os Correios deram como entregue uma correspondência que eles não tinham me entregado. E ninguém sabia onde é que estava o meu pacote. E eu briguei com o menino do caixa. Eu falei uma grosseria para ele. Eu falei para ele, é por isso que esse lugar tem que ser privatizado, porque o serviço de vocês é porco. E virei as costas batendo o pé. Cara, na mesma hora, eu saí do correio e o Espírito Santo já estava assim, ó. Foi isso que eu te ensinei? É isso que você vai ensinar para tuas meninas? Cadê o exemplo? Cadê a educação? Cadê o cristianismo? E me cutucando. Ó, o neném acordou. Neném! Meu Deus, essa criança tá muito bonita. Rege do céu. Rege do céu, que neném lindo. Socorro, Jesus Cristo. Ela está com os olhos inchados. Meu Deus, mas olha esse neném. Olha que lindo. Enfim, vamos encerrar o nosso encontro. Mas aí, deixa eu só contar o que aconteceu. O Espírito Santo me incomodou tanto que eu voltei lá. Não foi no mesmo dia. Voltei lá 15 dias depois. Voltei lá quando tinha outra encomenda para eu receber. Voltei lá. Fiz questão de ser atendida pelo mesmo cara que eu fui grossa. E eu falei, olha, rapaz, como é seu nome? Ele falou o nome. Falei, fulano, ó, eu preciso te pedir perdão. Estive aqui outro dia, fui grossa com você. Daí ele, não, fica tranquila. Eu nem me lembro mais disso, tal, assim, né?
Falei, não, eu preciso te pedir perdão. Eu sirvo a um Senhor que não admite que eu seja assim. Você me perdoa em nome de Jesus Cristo. Não, imagina, você não precisa. Imagina, ele ficou todo constrangido que eu estava pedindo perdão. Ele tinha um negócio. Eu falei, eu não tinha o direito de falar com você do jeito que eu falei. Sabe, você está trabalhando. E disso ele vai lembrar, com certeza. Tomara! Fiz o meu papel de ir lá, pedir perdão envergonhadíssima, porque isso não é o comportamento que o meu Senhor, que o meu Salvador, que o meu mestre espera de mim. Que moral eu tenho em ensinar as meninas sobre educação cristã se eu mesma não a praticar? E eu não vou acertar sempre. Eu vou ter que pedir perdão ainda para muita gente. Tenho certeza disso. E aleluia! Que o Senhor me capacite a pedir perdão cada vez mais, todas as vezes que eu precisar, que o arrependimento venha ainda mais rápido, porque eu devia ter me arrependido antes mesmo da palavra sair da minha boca. Isso quer dizer que eu ainda não estou o suficientemente aperfeiçoada, mas eu não tenho vergonha mais de falar quem eu sou, eu não tenho vergonha mais de dizer o quão caída e nojenta eu sou e o quão dependente de Jesus eu sou também, o quão amor eu tenho por esse Deus de tal maneira que eu não me importo em ser humilhada por você se eu for te pedir perdão e você não aceitar. E Deus tem sido bom comigo. Todas as pessoas que eu precisei pedir perdão por algo extremamente arrogante que eu cometi, essas pessoas falaram exatamente a mesma coisa para mim. Nossa, mas eu nem lembro disso aí que você tá falando. Deixa pra lá, já passou. E aí eu falo em nome de Jesus, eu falo, não, é por Cristo que eu tô vindo aqui pedir perdão, foi ele que me convenceu do meu pecado, da minha culpa. Então você me perdoe. Enfim, Regi, muito obrigada por esse encontro. Agora, a nossa série está ficando dentro da plataforma da Comunidade Reformadoras. Nosso discipulado fica 24 horas aqui no YouTube. Então, se você quiser roubar o vídeo, seja rápida, que eu vou tirar ele daqui. E ele vai ficar lá dentro da plataforma da Comunidade Reformadoras para as meninas. Por causa de uma questão de organização, né? Porque eu quero que essas meninas se inscrevam e venham caminhar comigo, porque bando de mulher solta por aí não dá, tem que amarrar uma cordinha no tornozelo, tem sim, sabe? Babá, nenê! Tem que se inscrever. O IT é legal? É sim, o IT é legal. Vale muito a pena. Tem que se inscrever. Gente, quase sinto vontade de ter um filho vendo essa menina. Quase. Bate uma palminha pra tia Vivi, pra dizer pras meninas, bate uma palminha, bate palminha. Ela tá com fome. Lia, ela não tá me ouvindo, né? Que você tá de fone. Eu tirei. Ela tá ouvindo? Lia. Eu não me dou com crianças, eu não sou muito boa com elas. Bate uma palminha pra ela. Isso, bate uma palminha. Você sabe que os seus filhos me fazem ter vontade de ter filhos, né? Quase me fazem. Não chega a consumar, no caso. Mas, como disse hoje de manhã Ruth Salviano, o útero da mulher é o estúdio de Deus, onde ele pinta suas obras de arte, né? E tá aí a prova de que Deus existe, essa menina maravilhosa. Regi, muito obrigada por ter voltado. Espero que você consiga permanecer conosco até Jesus voltar, se Deus quiser. Sua amizade, para mim, é uma bênção, é um presente mesmo que Deus me deu. Embora o seu marido e o meu, quando pensem na quilometragem para a gente se conhecer, ambos falem, nem pensar. Que eu fui falar pro meu marido. Um ponto intermediário para a gente poder se ver, para rolar, porque é longe. É perto, sim, mas é longe. Não, Deus vai dar essa graça. Deus vai dar essa graça para nós, para a gente se encontrar. Porque é longe, hein? 630 quilômetros, eu acho. Não é isso? É, por aí. É, por aí, é por aí. E com um bebê é difícil, é difícil. Sim. Enfim, meninas, comunidade reformadoras, então, se inscrevam. O link do site para você conhecer tá na descrição desse vídeo. Regi agora vai estar com a gente a cada 15 dias para esse discipuladinho extra, que é uma bênção, aprendo muito mais do que ensino, podem ter certeza. É o momento da gente falar da vida, da gente pensar dia a dia, da gente, enfim, se ajudar. Se você quiser, compre o livro, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa. Regi, esqueci de falar um negócio que eu tenho que falar para as meninas. Assim que essa live terminar, corre lá no perfil da Comunidade Reformadoras,
porque a gente vai fazer um sorteio especial para vocês, já que é Dia da Mulher. Eu não posso dar presente para todo mundo, eu queria. Então, eu consegui desconto com a Ruth Salviano nos livros dela, eu consegui sorteio de livro da God Books, e aí eu vou sortear também um planner da nossa comunidade. Cadê? Deixa eu virar. Vou sortear também um planner do Jorginho e da comunidade Reformadoras, tá? O post lá da comunidade para vocês participarem, tá lá, @somos todas reformadoras. Eu vou sortear amanhã de manhã. Então, você tem hoje lá para participar, seguir as regrinhas lá, ajuda a gente a engajar o perfil também, compartilha com todo mundo, que a gente quer mais alunas. Óbvio que a gente quer mais alunas também, para que eu possa ter o sustento da minha casa, porque o trabalhador é digno do seu salário e eu tenho como fonte de renda a nossa comunidade. Eu preciso dela para continuar investindo em livro, investindo em educação para mim, investindo nesse escritório que custa, na internet que custa, no tempo que custa. Mas principalmente, gente, eu quero mais mulheres, porque eu preciso mudar a nossa realidade das igrejas. Eu conto com vocês para avivar as igrejas. Eu conto com vocês para mudar a realidade da casa de vocês, para que vocês gerem Jonathan Edwards, para que vocês gerem Catarinas Vambora, né? Que Lia seja uma Catarina, que Arthur seja um Spurgeon. Eu preciso de vocês sendo mães excepcionais, sabe? Usar os meus ensinos, usar aquilo que Deus me deu de dom de ensino para transformar a casa de vocês. Por favor, tá? Vão lá, marquem as mulheres, marquem. Faz assim, ó, se você já tem o planner, tipo a Érica tá falando que já tem o planner, se você já é da comunidade Reformadoras e já tem o planner, vai lá e marca alguém para convidar essa pessoa para vir para a comunidade. Se você ganhar, você vai dar o planner para essa pessoa que você convidou para participar. E aí eu mando direto para ela. O que vocês acham? Que daí a gente abençoa outra pessoa, a gente alcança outra pessoa, porque esse plannerzinho, gente, é uma mão na roda, viu? Organiza a vida, que é uma bênção. É uma maravilha mesmo, de verdade, esse plannerzinho aqui, tá? Você tem, Regi, o planner da comunidade? Então agora você tem. Manda o seu endereço para mim que eu vou te dar de presente, tá? Eu quero. Manda lá no WhatsApp. Pior pessoa do mundo com organização. Então, manda lá no WhatsApp para mim teu endereço. Eu tenho teu endereço, que eu já mandei coisa para você antes. Eu tenho. Eu vou mandar para você, então, um planner, tá? De presente para você, porque você está contribuindo conosco aqui para o nosso crescimento espiritual. É isso, meninas. Um beijo para vocês. Regi, um beijo. Lia, um beijo. Diz pro Arthur que eu amo ele demais. Ele é meu afilhado querido, afilhado por adoção. Amo muito, sinto saudade. Manda uma foto dele para mim, mesmo que seja de má vontade, só para eu olhar para aquela fuça dele, ver se ele... essa cara que ele faz, mas eu quero igual, tá? Um beijo. Fala para ele mandar uma mensagem para mim. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Corre lá no perfil da comunidade, se inscreve